do Hospital do Mar. Para a parte das vivências, em contexto domiciliar, temos a senhora enfermeira Catarina Gomes, que, é um elemento da equipa intra-hospitalar e também da unidade de apoio domiciliário do IPO, que é uma unidade com muitos, muitos anos, e portanto fazem um trabalho naquilo que é o desafio de cuidar em casa das pessoas. E portanto, muito obrigada à enfermeira Raquel, muito obrigada à enfermeira Catarina, porque no segundo a seguir de eu lhes ter dito que estava a pensar em fazer isto, elas disseram, nós estamos, portanto, porque este também é o foco de quem cuida, não é? Vir trazer a experiência, vir partilhar, porque ao fim e ao cabo o que nós estamos a fazer aqui muito é uma partilha. E de facto, no fim, vamos deixar este momento para depois podermos esclarecer algumas dúvidas e alguma partilha que alguém queira ter a bondade de partilhar connosco neste momento. E se a Patrícia concordar, começava a enfermeira Ana Raquel com a sua apresentação. Pode Claro que ser? sim, claro que sim. Bem-vinda, Raquel, e obrigada mais uma vez. Agora sim, olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado por este convite. Obviamente que tenho todo o gosto em participar. É um prazer sempre participar nas atividades da Escola da São Francisco das Misericórdias e mais ainda abrir esta Open Week, esta inovação em termos de fazermos chegar aquilo que são as últimas novidades em termos científicos na área da enfermagem a mais pessoas e levar mais longe aquilo que é a nossa palavra. A enfermeira Fernanda teve a amabilidade de me propor vir falar um bocadinho sobre aquilo que é a minha experiência em termos de unidade de internamento de cuidados paliativos no Hospital do Mar, que já leva quase 20 anos, que parece que foi ontem que começámos este projeto e já vamos com uma experiência de quase 20 anos, já passámos por muitas fases. E agora estamos numa fase de amadurecimento e obviamente que temos sempre coisas a melhorar e a mudar. Eu vou partilhar convosco um bocadinho aquilo que tem sido este caminho da equipa de cuidados paliativos do Hospital do Mar e também da unidade de internamento. Farei-vos aqui uma apresentação. Falar então um bocadinho sobre aquilo que são os cuidados paliativos a nível hospitalar. E porque estão a ver em apresentação? Aquilo entretanto? Não. Não estamos a ver a apresentação. Pronto, agora já vamos. Acho que já vou conseguir. Assim, pronto. Okay. Ótimo, está ótimo. Pronto, contextualizar aqui um bocadinho também o porquê da importância dos cuidados paliativos e o porquê de estarmos aqui hoje reunidos e também explicar um bocadinho, estejamos a ter tantos participantes, efetivamente porque os cuidados paliativos são uma emergência em termos do nosso cenário social e de saúde atual. Isto porque em Portugal, na Europa e no mundo, mas em especial em Portugal, vamos falar um bocadinho da nossa realidade, há um crescente número de idosos, há um aumento grande do número de doentes crónicos e de doentes crónicos com pluripatologia, que vem acrescentar muita complexidade aos cuidados que prestamos e àquilo que é a nossa intervenção no dia-a-dia. Em termos de cuidadores, e se no passado a mulher como potencial cuidadora, cada vez mais a mulher tem outras funções, outros atributos em termos de sociedade e, portanto, cada vez mais difícil nós encontrarmos famílias com cuidadores presentes que tenham disponibilidade, não só disponibilidade de tempo, mas também disponibilidade emocional. Daí decorre, obviamente, que cada vez mais nós encontramos famílias com fraco suporte, com uma fraca rede de suporte que permita cuidar a longo termo destes doentes crónicos, porque não estamos a falar de cuidar durante 2 ou 3 dias, estamos a falar de trajetórias grandes de doença com altos e baixos, com situações de agravamento e, portanto, é francamente desgastante quando não há um bom suporte familiar.
Depois temos também o problema do afastamento geográfico entre gerações, em que, efetivamente, cada vez mais as pessoas não vivem na mesma área periférica. Quando vivem, têm também vidas e horários muito distantes daquilo que é o ideal para podermos estar próximos daqueles que estão mais frágeis, que são idosos, que não sendo idosos estão doentes. Cada vez menos nós vemos redes sociais e de vizinhança que possam dar este suporte também, perdeu-se muito desta proximidade, e depois juntamos a isto muitas situações de disfunção familiar, que infelizmente nós vamos vendo cada vez mais. A saúde mental é também um tema major do nosso cenário social atual e, portanto, a disfunção familiar é um problema grave, e também a já muito falada falta de apoio concreto às famílias para poderem cuidar destes doentes de uma forma mais concreta e terem o apoio necessário para poderem estar libertos para essa função que é cuidar a tempo inteiro. Portanto, vemos então que o envelhecimento demográfico da nossa população é uma realidade cada vez mais evidente em Portugal. Tem levado a um aumento grande das doenças oncológicas, das doenças neurológicas, das insuficiências de órgão, e tem contribuído também para um aumento significativo do número de pessoas que experienciam algum sofrimento, alguns menor, outros maior, associado à sua situação de doença. Deste modo, é indispensável e cada vez mais urgente capacitarmos os enfermeiros e todas as equipas de saúde para que estejam habilitados a prestar cuidados adequados a esta população. Os cuidados paliativos, defende-se hoje em dia, representam um direito humano, são essenciais aos serviços de saúde e levam-nos a que possamos aliviar o sofrimento relacionado com a situação de doença, seja ele físico, psicológico, social ou espiritual, e constitui-se hoje em dia como uma responsabilidade ética global. É um imperativo ético. Relembrar só aqui um bocadinho o conceito de cuidados paliativos, isto também porque dentro do conceito acabamos por aqui reforçar algumas das coisas importantes que nós procuramos quando cuidamos de doentes em cuidados paliativos, nomeadamente a questão de que são cuidados ativos, globais, e que são prestados não só aos doentes que estão em fase final de vida, nos últimos dias de vida, mas com doença avançada, incurável ou grave, não necessariamente incurável. A gravidade por si só pode ter uma indicação para ter o apoio dos cuidados paliativos, progressiva, e que normalmente não tem resposta à terapêutica curativa. O objetivo primordial dos cuidados paliativos é promover a qualidade de vida, integrando 3 pilares muito importantes desta filosofia: o controle sintomático, um excelente controle sintomático, é esse o nosso objetivo, que o doente tenha os sintomas o melhor controlados possível para maximizarmos a sua qualidade de vida, uma comunicação adequada e o apoio à família. Nós cuidamos não só do doente, mas também de todos os seus familiares, quer seja família biológica ou não, portanto, no fundo, todos aqueles que são significativos. Incluem os cuidados prestados no luto, apoiam-se no trabalho em equipa. Sem trabalho em equipa não é possível prestarmos bons cuidados paliativos e, obviamente, respeitam o processo natural de morrer, não o atrasando, não o adiantando. Não damos dias de vida, tentamos ao máximo dar vida aos dias que os doentes têm para viver. Em termos de unidade de internamento e quando é que os doentes procuram uma unidade de internamento, é muito comum ouvirmos até nos meios de comunicação social, e é verdade, grande parte dos estudos que são realizados com estes doentes e com estas famílias mostram-nos que os doentes em fase final de vida ou com doenças crónicas, o seu maior desejo é serem cuidados no seu ambiente natural, ou seja, o seu domicílio. No entanto, por diversas razões,
muitas vezes, ou algumas vezes, isso não é possível. E, portanto, quando é que um doente, quando é que uma família procura uma unidade de internamento onde se prestem cuidados paliativos? Essencialmente, eu trago-vos aqui algumas das principais razões e que é a nossa realidade do dia a dia. Em primeiro, quando o doente tem sintomas múltiplos, complexos e de difícil controle, não porque em domicílio não consiga fazer este controle, mas porque por vezes esta complexidade e muitas vezes estes sintomas têm alguns picos de exacerbação que levam a que, até do ponto de vista emocional, doente e família tenham dificuldade em gerir esta complexidade e, portanto, acabam por procurar uma equipa que esteja presente 24 sobre 24 horas, em situações de agravamento clínico e ou entrada na fase agónica, quer porque o doente e família não conseguem gerir esta fase, quer por escolha pessoal do doente e família de não quererem passar este processo de entrada na fase agónica no seu domicílio. Quando existe um fraco suporte familiar, principalmente na inexistência de cuidador principal, quando mesmo existindo este cuidador principal, temos situações de risco ou já mesmo de burnout deste cuidador e, portanto, é imperativo promover um período que pode ser curto, pode ser de dias, pode ser de semanas, para promover a recuperação e o descanso deste cuidador e depois o doente voltar ao seu domicílio. Para convalescença após internamento por agudização ou tratamentos adicionais que tenham diminuído aqui a capacidade de autonomia, que tenham debilitado este doente e por forma a maximizar a sua autonomia, a potenciarmos aquilo que o doente ainda pode vir a fazer por si só, ter um período, que às vezes estes períodos até são bastante curtos de internamento, em que podemos agir, quer em termos de controle sintomático, quer em termos, por exemplo, de reabilitação, que possa maximizar a autonomia e minimizar um bocadinho a carga de quem cuida deste doente. E depois, por último, mas não menos importante, por preferência do doente. Existem doentes, e a maioria prefere ser cuidada no domicílio, mas também existe uma franja de doentes que preferem estar em internamento e nós também estamos cá para dar resposta a esses doentes. Essencialmente, a nossa unidade de internamento centra-se na promoção do conforto, da dignidade e da qualidade de vida. Estes são os nossos as nossas três grandes objetivos de um internamento em cuidados paliativos. Essencialmente, é isto que nós procuramos. Não nos interessa diagnósticos, não nos interessa prognósticos, tempo de vida. O que nós procuramos é que o doente esteja confortável, que o doente veja maximizada a sua dignidade, que estratégias é que nós podemos encontrar com o doente, com a família, para o doente maximizar, se sinta digno dos dias que está a viver e viva esses dias com a qualidade de vida possível face à sua situação de doença. Destina-se a doentes, já falámos sobre isto, independentemente da idade. Nós temos doentes desde a idade jovem, jovens adultos com filhos menores, até doentes com 100 anos, que estão em situações complexas de sofrimento, associados muitas vezes a doenças incuráveis, progressivas, e temos muita doença oncológica, mas também temos muitas doenças neurológicas degenerativas, muitas insuficiências orgânicas avançadas, muitas doenças que condicionam a autonomia e muitas vezes temos o mesmo doente com muitas destas doenças em concomitância, daí a crescente complexidade destes doentes. Em termos de internamento, o que é que nós tentamos proporcionar ao doente? Tentamos proporcionar o conforto que é característico da nossa unidade hospitalar, acrescida de uma equipa multidisciplinar especializada, com muitos elementos com formação avançada em cuidados paliativos, e depois já vamos falar um bocadinho sobre isso, que permite o acompanhamento, o tratamento e a supervisão clínica destes doentes. Como já repeti e vou voltar a repetir, porque essa deve ser sempre o nosso farol nos cuidados paliativos, o nosso objetivo é sempre maximizar o conforto, contribuir para a dignidade e para a qualidade de vida destes doentes.
Efetivamente, nós temos uma equipa no Hospital do Mar com formação específica no acompanhamento dos cuidados paliativos e temos também a vantagem de nos podermos, no fundo, contar com o apoio com uma comunicação estreita com outras unidades, nomeadamente as unidades onde o doente é acompanhado. Isso é sempre um trabalho que é feito desde, eu diria que até às vezes antes do internamento do doente, né? Porque peço desculpa, são essas unidades, já fiz aqui a janeira. São essas unidades que muitas vezes nos referenciam os doentes e com quem nós começamos a falar ainda antes do doente chegar ao nosso internamento. E efetivamente nós temos um canal de comunicação grande com o Hospital da Luz Lisboa, onde muitas vezes nós também partilhamos doentes e algumas áreas de consultadoria, nomeadamente nas áreas da oncologia, da neurologia, da medicina interna, onde alguns dos nossos doentes também vão realizar muitos dos exames complementares de diagnóstico que sejam necessários, porque nós temos doentes em muitas fases de doença, não é? Às vezes em fases ativas de tratamentos, em fases em que precisamos de algum apoio a este nível mais de unidade de agudos e, portanto, é sempre a unidade preferencial, a não ser que o doente seja acompanhado noutra unidade. A nossa equipa multidisciplinar, e como já falei anteriormente, é muito importante reforçar o papel da equipa. Nenhum profissional sozinho presta cuidados paliativos com qualidade. A equipa multidisciplinar é muito importante e nós temos uma equipa alargada constituída por médicos, enfermeiros, auxiliares de ação médica, que são muito importantes no dia a dia do doente, das famílias e dos restantes profissionais, psicólogos, assistente social, fisioterapeuta, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, portanto, toda a equipa de reabilitação também com um papel muito ativo nestes doentes. Muitas vezes, alguns dos objetivos que para o doente têm mais valor prendem-se com a sua autonomia, com restabelecer a autonomia, com maximizar a autonomia e, portanto, aqui o papel das equipas de reabilitação são muito importantes. Temos também enfermeiros especialistas em reabilitação que nos dão também um suporte efetivo nesta procura de um caminho de potenciarmos ao máximo a autonomia que estes doentes ainda têm ou arranjar estratégias que permitam ao doente, com menos gastos de energia, digamos assim, fazer as atividades que lhes são mais prazerosas. Depois o apoio da nutricionista, do assistente espiritual, do nosso padre, da animadora, que também muitas vezes faz um trabalho muito importante, lúdico com estes doentes, de sair do quarto, de fazer outro tipo de atividades e, portanto, que permite também ao doente ter os seus dias ocupados e dar sentido aos seus dias. Só referir aqui dois aspectos, que a equipa do Hospital do Mar cumpre os critérios da Associação de Cuidados Paliativos e também que neste momento já integramos a Rede Nacional de Cuidados Continuados, neste momento não integramos por questões económicas e de contratualização, mas durante muito tempo fizemos parte desta rede do SNS. Neste momento não só temos internamentos por subsistemas ou privados. Reforçar que, obviamente, em termos de internamento, aquilo que os nossos objetivos passam por uma vida com qualidade, mesmo em fases avançadas de doença ou em períodos em que estejam muitos sintomas presentes e de difícil controle. O objetivo é sempre nós alcançarmos a melhor qualidade possível para aquele doente. Um apoio profissional e especializado à família. A família faz parte integrante do nosso dia a dia. As famílias também sofrem muito com estes processos de doença e muitas vezes sentem-se pouco apoiadas. É uma das principais queixas das famílias que acompanham doentes em fases paliativas. É um fraco apoio e, portanto, é importante nós termos também esse apoio especializado. Aqui a ser interrompida.
é importante também, já me estão aqui a cortar a palavra, um apoio especializado na área das necessidades espirituais, que muitas vezes nós focamos muito no controle sintomático, nas necessidades físicas e, portanto, aqui uma ressalva importante para a área das necessidades espirituais, assim como um acompanhamento de cuidados e um aconselhamento que respeite os interesses do doente e preserve a sua autonomia e a sua dignidade. E não esquecer que é muito importante nós discutirmos todos os nossos planos de intervenção com doente e família. De forma a conseguirmos também estruturar um plano de cuidados individualizado. Já falei um bocadinho sobre isto, a importância da equipa multidisciplinar, da identificação sistemática das necessidades paliativas, a importância da avaliação global de necessidades paliativas de todos os doentes que entram no hospital e não só aqueles que venham referenciados como doentes para internamento de cuidados paliativos e o tal plano de cuidados adaptado às necessidades envolvendo doente e família. Como é que nós fazemos isto? Inicialmente numa triagem prévia à admissão, portanto, este trabalho começa a ser feito ainda antes do doente chegar à nossa unidade, em que esta triagem é feita pela direção clínica de acordo com a informação que é disponibilizada e nos casos de internamento em tipologia de cuidados paliativos, o grupo de paliativos é logo informado deste internamento. Depois dos doentes cá estarem, não só os doentes internados em tipologia de cuidados paliativos, mas todos os doentes admitidos no hospital são avaliados quanto à existência ou não de necessidades paliativas. Nem todos os doentes paliativos que chegam até nós vêm referenciados como tal e, portanto, nós sentimos necessidade de, entre as várias tipologias de internamento, de convalescência, de reabilitação que nós temos, aferir se alguns destes doentes apresentam ou não necessidades paliativas. Adicionalmente, utilizamos também outras escalas para caracterização dos nossos doentes e que nos permitem também aferir os nossos planos de intervenção e, nomeadamente, a caracterização de sintomas de acordo com o ESAS e também alguns outros mecanismos de intervenção, como seja a consensualização em equipa, quando o doente, pela gravidade da sua situação, não tem critérios de transferência para outra unidade, a indicação ou não de decisão de não reanimação, que é sempre uma discussão e uma análise feita em reunião multidisciplinar de plano de intervenção de cuidados e analisada a situação doente a doente. E, obviamente, depois há sempre um acompanhamento e uma supervisão de todos os doentes internados com necessidades paliativas, mesmo que não estejam internados no serviço de cuidados paliativos. E, portanto, a nossa equipa funciona um bocadinho como equipa intra-hospitalar, dando apoio a todas as 140 camas do Hospital do Mar. Desafios em termos futuros e o que é que nós sentimos no nosso dia-a-dia. O principal desafio e o nosso principal problema em termos de internamentos são a referenciação tardia dos doentes, o que nos leva a internamentos curtos, muitas vezes com apenas algumas horas ou alguns dias e que depois nos dificulta esta intervenção em termos de maximização da qualidade de vida e de apoio à família. Depois ainda existe em Portugal um grande desconhecimento das famílias, dos doentes, até dos profissionais de saúde, do que são cuidados paliativos, quais os objetivos, o que é que os doentes podem beneficiar com isso e não apenas os cuidados em fim de vida. Por vezes também temos alguma dificuldade de referenciação para outros níveis de cuidados, quer seja pela escassez de respostas, quer seja muitas vezes pela demora na obtenção de vagas. Alguma dificuldade em manter este trabalho de acompanhamento no luto, porque são muitas famílias, são muitos doentes, aliado à escassez de recursos humanos, à grande rotatividade das equipas, por vezes este acompanhamento no luto acaba por ser um bocadinho o parente pobre, digamos assim, da nossa intervenção. E depois também, e já falei da escassez de recursos humanos, a escassez de profissionais com formação avançada. Neste momento, na equipa de cuidados paliativos, temos 3 enfermeiros especialistas, uma a terminar a especialização. No restante hospital temos mais 2 enfermeiras especialistas, mas é preciso sempre mais e depois, às vezes, nesta gestão da rotação de pessoal, não é fácil. Eu ia aqui
só apresentar um vídeo, não sei se a Fernanda ainda me vai deixar. Eu penso que já está um bocadinho em cima Então, da hora, mas a bater. não tem problema nenhum. Se tivermos depois tempo. Raquel, pode ser, ou então deixar o link no grupo, não Sim, é? eu Para vou as deixar pessoas, o link depois com a apresentação, é só um bocadinho para conhecerem a unidade de internamento se calhar fica, do Hospital do Mar. se calhar fica Obrigada. Obrigada, Estou disponível Raquel. para perguntas a seguir. Muito obrigada. Acho que ficou aqui que Raquel fez este percurso, não é? Orientou-nos por este percurso, o que é de facto a complexidade de um utente que está internado e ao mesmo tempo a importância da equipa. Acho que foi muito importante trazer esta realidade, não é? Porque de facto são utentes muito, muito complexos e precisam deste apoio de todos os elementos que a Raquel também aqui apresentou. Muito Eu obrigada já por ficava a isso. falar 1 hora, peço desculpa. Pois eu sei, por isso é que eu mandei aquela mensagem a dizer assim 2 minutos, que eu já sabia que iam ser 3, portanto. Quem fala de cuidados paliativos fala habitualmente com esta entrega, não é? E com muita coisa para trazer aqui para a discussão. Muito obrigada, Raquel. E se calhar agora passamos, se a Patrícia concordar, passamos já para a enfermeira Catarina Gomes, que está por aí. Catarina? Estou aqui. Como a Catarina não tem este fundo, está aqui. Muito Estou bem, então aqui. trazermos esta visão agora do apoio domiciliário. Portanto, Catarina, bem-vinda e obrigada por ter aceito este Obrigada. convite. Estão-me a ouvir bem? Muito bem. Sim. Em primeiro lugar, queria agradecer muito à enfermeira Fernanda o convite que me fez, dizer que é sempre uma honra participar e poder colaborar com a minha escola, não é? Que vai ser sempre a minha escola, e que é uma honra também estar aqui com a enfermeira Elsa, que também foi minha professora, tal como a enfermeira Fernanda, e é uma honra também estar aqui com a enfermeira Ana Raquel Pires, de quem eu gosto muito e que é uma colega que nos tem trazido muito, muito contributo. Em seguida, eu vou-vos apresentar, vou-vos fazer também uma pequena passagem daquilo que nós fazemos na assistência domiciliária, e como a enfermeira Fernanda disse, nós somos uma equipa que nos dividimos entre o apoio domiciliário em cuidados paliativos na cidade de Lisboa, doentes seguidos pelo IPO, temos a equipa intra-hospitalar, que somos a mesma equipa, e que fazemos a consultoria dentro do hospital, mas também temos consulta externa que dá apoio a muito mais doentes do que aqueles que estão simplesmente ou no apoio domiciliário ou no internamento. Portanto, são doentes que estão em ambulatório e que vão, tal e qual como vão às outras consultas, vão à consulta de cuidados paliativos e com quem temos uma relação estreita de controle de sintomas e que fazemos essa avaliação através da nossa consulta externa. Eu vou tentar aqui partilhar convosco a minha apresentação. Então, eu vou-vos fazer uma breve apresentação da nossa realidade, do que é que, em seguida, vou-vos dizer o que é que nos diz a ciência em relação a esta questão dos cuidados paliativos em casa e depois também a jeito de quais são os nossos desafios e o que é que, na prática, nós sentimos que nos faz falta. Na unidade de assistência domiciliária, nós funcionamos 365 dias por ano, das 8 às 4, presencialmente, portanto, deslocamos ao domicílio dos doentes entre as 8 e as 4 da tarde e seguimos todos os doentes com mais de 18 anos que sejam seguidos no IPO, que tenham critérios de doença avançada, progressiva e incurável. Nós fazemos visitas domiciliárias, os doentes podem nos chegar através da referenciação ou da nossa consulta, da nossa própria consulta, ou um doente que esteja internado e que nos peça um acompanhamento e que viva na região de Lisboa, um doente que seja encaminhado da consulta, de qualquer outra consulta do IPO. Prestamos cuidados ao longo de toda a trajetória de doença, temos doentes que nos são encaminhados numa fase ainda precoce da doença, pouco tempo depois do diagnóstico, estão a fazer tratamentos paliativos para a doença, mas são-nos comunicados. Muitas vezes os doentes que estão nesta fase mais estável, inicial da doença, acompanhamos em consulta externa e quando percebemos neste acompanhamento que os sintomas estão a começar a ser mais evidentes e que há uma necessidade maior de cuidados, fazemos a transição para a unidade de assistência domiciliária. Esta
volatilidade que nós temos e ao mesmo tempo esta facilidade que temos de encaminhar os doentes também neste circuito interno, dá-nos uma certa segurança, porque vamos preparando os doentes na consulta externa, vamos preparando as famílias, vamos tentando perceber as necessidades, vamos elaborando um plano de cuidados. Às vezes é possível cumprir esse plano de cuidados, outras vezes não é, mas vamos tentando gerir as expectativas desde o início, desde a primeira consulta, e fazer este acompanhamento o mais precoce possível. Fazemos acompanhamento no luto, tal e qual como a enfermeira Raquel estava a dizer no Hospital do Mar. Nós fazemos acompanhamento de todos os doentes que foram acompanhados pela Unidade de Assistência Domiciliária até 1 ano após o óbito, portanto, fazemos o acompanhamento da família, do cuidador principal, até 1 ano após o óbito, que é o que está estipulado na norma de acompanhamento no luto. Este acompanhamento no luto, como eu estava a dizer, é um acompanhamento que requer um trabalho. Nós temos o acompanhamento no luto é feito por todas as enfermeiras da equipa, e é um acompanhamento que requer tempo, disponibilidade, e que muitas vezes é um trabalho que fica muito, muito aquém, no sentido em que o trabalho vai ficando um bocadinho para trás em relação ao resto que nós estamos a fazer, mas temos conseguido não deixar, tentamos sempre cumprir as datas do protocolo que está estabelecido pela DGS, claro que às vezes mais semana, menos semana, mas tentamos sempre acompanhar. Quando o doente falece no domicílio, enviamos um cartão e fazemos visita de condolências aos nossos doentes da assistência domiciliária. Essa é a nossa primeira visita, mesmo que não tenha sido durante o nosso horário de trabalho, nós fazemos a visita de condolências e a partir daí seguimos o protocolo que está estabelecido. Portanto, como eu vos disse, nós seguimos doentes com doença incurável e progressiva, doentes com elevada complexidade, fazemos uma avaliação de sintomas através da escala de complexidade em cuidados paliativos e muitas vezes nos perguntam qual é o número máximo e qual é o número mínimo de doentes que nós acompanhamos. Nós não temos um número máximo nem mínimo de doentes, porque nós não o que nos interessa não é propriamente o número de doentes, mas sim a complexidade. Nós fazemos uma avaliação na primeira visita domiciliária, sempre feita um enfermeiro, um médico e um assistente social. Muitas vezes já conhecemos a família previamente, já fizemos um contacto ou conhecemos no internamento, mas fazemos uma primeira visita que aí sim fazemos uma avaliação mais exaustiva, e essa avaliação exaustiva contempla vários parâmetros. Eu já vos vou falar um bocadinho mais à frente qual é que é a nossa primeira abordagem, que é essencial não só para haver uma gestão mais efetiva dos sintomas e dos recursos em casa, mas também para perceber quais é que são as dificuldades e se essas dificuldades serão ou não impeditivas do doente efetivamente ficar em casa. Nós temos uma equipa multidisciplinar, com médicos, enfermeiros, temos enfermeiras especialistas em saúde mental, em enfermagem à pessoa em situação paliativa, enfermeiras de reabilitação, temos psicólogas, temos um capelão, um assistente espiritual, assistentes sociais, e contamos com muita sorte nossa com a consultoria das equipas multidisciplinar de feridas, consulta de enfermagem de estomoterapia, consulta de otorrino, e portanto nós temos muita sorte porque nós temos enfermeiras especialistas em áreas mais específicas que nos fazem este acompanhamento e que vão muitas vezes ao domicílio connosco para uma abordagem mais global do doente e que permita que seja possível que o doente não se tenha que deslocar ao IPO por questões mais concretas e práticas de alguma situação em particular. Nós, como eu vos disse, acompanhamos pessoas doentes desde uma trajetória muito inicial e muitas vezes há tratamentos que são passíveis de ser realizados em casa, como a administração de certas quimioterapias, que nós fazemos no sentido de, quando existe uma maior dependência e uma maior debilidade do doente estar a deslocar até o IPO.
Isto traz não só uma grande paz e um grande conforto ao doente e família, como também reduz muito aquela questão do o cansaço de ir ao IPO, estar à espera, colher sangue para análise, ir a consultas, porque muitas vezes este processo é todo facilitado pela nossa equipe e somos a ponte entre as diferentes especialidades. Então, a nossa avaliação passa por realizar um levantamento exaustivo das necessidades do doente e da família em casa. Muitas vezes temos uma ideia ou temos uma ideia que nos é transmitida pela família e que depois, quando nos confrontamos com a realidade em casa, tentamos ajustar àquilo que a família pretende, tentamos maximizar os recursos e, por outro lado, fornecer acesso a outros, e aqui falamos de cuidadores informais, e formais, porque muitas vezes a perspectiva que o doente tem dos cuidados ou da necessidade de cuidados vai-se alterando, tal e qual como a nossa perspectiva, e tentamos que antecipar os cuidados que o doente precisa também para quando eles forem necessários, haver essa capacidade de resposta da família. Temos, essa é uma das limitações que os doentes têm e que falaremos mais à frente, que é a tal falta de respostas sociais, tanto a nível do setor semipúblico como do setor puramente privado, e é uma das coisas que nos limita e que dificulta os doentes permanecerem em casa. Outra delas é o apoio dos cuidadores familiares ou não familiares biologicamente, porque temos doentes de todas as faixas etárias, a partir dos 18 anos, e temos muitos doentes em idade ativa, muitos doentes que o cancro aparece numa idade em que os próprios familiares têm que trabalhar, temos doentes com 40, 30 anos, em que os maridos, as mulheres têm que trabalhar, têm filhos para serem sustentados e eles não podem deixar de trabalhar, e muitas vezes não é a falta de vontade de ter o doente em casa, mas sim a falta de recursos para ter outros cuidadores, outras opções. A gestão da terapêutica é aqui, pela parte da nossa equipa e concretamente pela a equipa de enfermagem, um foco central, porque é na gestão da terapêutica que nós também focamos a nossa atenção para tentar ter uma gestão efetiva dos sintomas e, portanto, auxiliamos de todas as formas a gestão desta terapêutica. Os nossos doentes que têm recursos financeiros menos favoráveis têm apoio da medicação por parte da Liga Portuguesa contra o Cancro, e isso também é uma ajuda para nós tentarmos que esta terapêutica seja cumprida. A gestão dos sintomas desde o início até no que diz respeito ao controlo dos sintomas que poderão existir, e tentamos fazer esse ajuste de, olha, isto pode acontecer perante a patologia do seu familiar, e deixamos a terapêutica de resgate que pode ser necessária para que haja uma preparação e para que realmente o nosso apoio seja efetivo mesmo quando nós não estamos lá, ou seja, naquelas horas em que não podem recorrer à nossa equipa, mas que podem sempre recorrer ao número do nosso serviço de atendimento não programado, que a família saiba com o que é que pode contar quando estes sintomas surjam. Depois, a comunicação, não só entre profissionais, mas com a família, uma comunicação efetiva. As reuniões familiares são a nossa prata da casa, portanto, fazemos muitas vezes uma reunião inicial quando é necessário um ajuste do plano terapêutico, mas também sempre que seja preciso, não só quando é preciso ou quando nós achamos que é necessário haver uma partilha com a família de: será que este é o melhor plano? Será que há necessidade de referenciar a uma equipa de internamento de cuidados paliativos da rede? Ou será que precisamos de falar do internamento no IPO, porque a família está muito desgastada, ou um descanso do cuidador? E, portanto, a nossa intervenção no domicílio, muitas vezes os nossos doentes não estão com um cuidador familiar, estão com cuidadores de empresas ou com amigos, e os familiares estão a trabalhar, e é preciso agendar, é preciso gerir estas expectativas de quem a sua vida continua à volta desta doença, e nós temos que ter a perspectiva que, ok, nós vamos à casa dos doentes, mas nós é que temos que nos adaptar à rotina dos doentes, e não são os doentes que têm que adaptar à nossa rotina. E nós fazemos muita questão de tentar preservar ao máximo
como a enfermeira Raquel estava a dizer, a dignidade e as vontades do doente, apesar de, porque nós dizemos sempre que nós é que somos uma visita, e é verdade, nós estamos a entrar na vida das pessoas, na casa das pessoas, que é o seu sítio mais particular, e nós é que temos que nos adaptar a essas contingências. Aqui a gestão das expectativas, não só quando há necessidade de mudança de um plano de cuidados ou quando achamos que pode haver necessidade nos próximos tempos, falamos com a família, fornecemos opções, e a própria família muitas vezes nos telefona e diz: olha, eu estou a achar que o meu pai, que a minha mãe, que o meu filho, que a situação está a mudar e eu não sei que passo virá a seguir. Portanto, isto é um trabalho dinâmico que não há propriamente Nós temos doentes de várias tipologias, portanto, é diferente. Nós temos um doente que tem uma doença hematológica de um doente que tem um cancro, por exemplo, da cabeça e pescoço, e portanto, não só pela patologia, mas por toda a envolvência dos doentes. A família dos doentes é diferente, a casa é diferente, e nós entramos nesse pequeno mundo, que é o mundo da pessoa e da família, e nós temos que nos adaptar. E esta gestão das expectativas vai ter tudo isso em conta, e portanto nós também temos que estar permeáveis a essa mudança. Esta gestão das expectativas leva-nos então à elaboração e gestão contínua do plano. O plano é sempre, por assim dito, elaborado de uma forma explícita com o doente e com a família, podendo ser alterado a qualquer altura e havendo uma partilha de informação, porque os cuidadores são, neste caso, os nossos fornecedores de informação nas restantes horas, principalmente quando o doente já não pode relatar os seus sintomas verbalmente. Os cuidadores são o nosso elo principal para cuidar o doente em casa e para permitir que o doente faleça em casa. Nós temos doentes que à primeira abordagem nos dizem que sim, que é o seu desejo falecer em casa, mas que ao longo do percurso em que vão estando em casa e que vão ficando mais dependentes, e a dependência física é aqui um dos aspectos que talvez traga mais sofrimento, principalmente quando é um familiar a cuidar, e muitas vezes os doentes que nós pensávamos, ok, este plano está estabelecido, o doente quer falecer em casa, e chega uma altura em que o doente diz que não consegue, que não quer estar ali, que quer ir para outro sítio. Ou então, não, nós pensamos, não, isto vai ser muito difícil porque é uma doença muito difícil e há um risco, por exemplo, de hemorragia muito grande ou uma dispneia muito grande, e surpreendemos, ou seja, nós surpreendemos não só com o doente, com a família, com tudo aquilo que a família disponibiliza para acompanhar o doente. Neste percurso, nós só somos os facilitadores, ou seja, nós somos as pessoas que levam os cuidados o melhor que sabemos, dentro da ciência, mas também os facilitadores no sentido de dizer, nós estamos aqui para vos apoiar. Temos sempre de ser explícito em relação à nossa comunicação, no sentido efetivo dos sintomas que podem aparecer, e também da gestão das expectativas, porque nós temos domicílios em que há sintomas de difícil controle, e, por exemplo, quando temos doentes com risco de hemorragia cataclísmica, em que são crianças presentes, ou em que o cuidador é igualmente debilitado, ou está igualmente debilitado pela saúde ou pela idade, nós temos que propor outra opção, e portanto faz parte dos nossos cuidados esta gestão. É engraçado porque nós também temos como promoção, a nossa máxima é a promoção da dignidade, independentemente da tipologia da doença. Portanto, o que nós queremos é que a dignidade seja preservada até ao fim. Posso-vos dizer que há cerca de um ano, está a fazer agora um ano, nós fizemos uma atividade na casa de um doente, que talvez tenha sido nestes anos em que trabalho em cuidados paliativos a atividade que mais nos marcou. O nosso doente cantava fado vadio, era fadista nas horas vagas, e nós fizemos uma atividade um sábado em que juntámos toda a família, juntámos a equipa toda e levámos uma fadista e um guitarrista profissional, e o doente vestiu-se a rigor, a família vestiu-se a rigor. Houve um grande banquete e fizemos uma atividade que foi uma atividade, no fundo, de promoção
daquilo que tinha sido a vida deste doente. E, portanto, a nossa atividade não se cinge às coisas mais técnico-científicas, mas também tentamos promover este lado, não só a promoção do legado, mas também a promoção das atividades que eram importantes para o doente. Isto é só um exemplo, mas foi talvez uma das mais marcantes para nós. Em seguida, vou partilhar um bocadinho convosco o que é que nos diz a ciência, o que é que nos dizem os estudos em relação a esta questão dos cuidados paliativos em casa. A ciência, na realidade, diz-nos, em diversos estudos, alguns deles até com investigadores portugueses, que os doentes com cancro avançado, a maior parte deles, preferem efetivamente, e não é só em Portugal, noutros países como a Espanha, a Itália, preferem falecer em casa. A ciência também nos diz que os cuidados paliativos duplicam as probabilidades dos doentes permanecerem e morrerem em casa, ou seja, a efetividade dos cuidados que são prestados em casa favorecem o doente permanecer e falecer em casa. E que o acesso aos cuidados de higiene e cuidadores é essencial para estes cuidados, por tudo o que eu já disse atrás, mas isto é, no fundo, nós irmos buscar à ciência a realidade que vemos todos os dias. Depois, os estudos também nos dizem, isto tem a ver com a percepção dos profissionais, que a percepção da perda de autonomia do doente e a adaptação à mudança é uma realidade quando o doente vai do hospital para casa, que a preparação e o apoio à transição é essencial para esta transição se possa fazer de uma forma o mais apaziguada possível. Os aspectos emocionais e o impacto psicológico são observados nos doentes e também nos seus familiares. O apoio comunitário e as redes de apoio são essenciais também, e todo o apoio da parte das tecnologias e da assistência. Um dos grandes desafios enfrentados pelos cuidadores, ou seja, uma das percepções que os profissionais têm é que os cuidadores enfrentam vários desafios, não só nos cuidados práticos, mas também em tudo o que tem a ver com a logística dos doentes. Então, eu depois deixo estes estudos para vocês poderem consultar, são estudos muito recentes e que vão de encontro àquilo que nós assistimos. Faço aqui um pequeno apanhado daquilo que eu considero ser o que nos falta, o que nós notamos que na nossa realidade, que é equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos em número muito reduzido para a população, mesmo as que existem com horários reduzidos e que não abarcam todos os dias úteis e com escassez de profissionais de saúde. Necessidade da extensão de rede de cuidadores formais, não sei se vocês têm uma ideia, mas nós neste momento só temos ou empresas privadas ou IPSS que prestam cuidados muito pontuais de saúde, tal como sejam Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ou outras, ou instituições, por exemplo, ligadas às paróquias. Mas este apoio é um apoio que muitas vezes tem uma lista de espera e que prestam cuidados de higiene pessoal e da casa, mas muito pontuais. Portanto, não existe na nossa rede de cuidadores um apoio, por exemplo, uma pessoa que precisa de um cuidador noturno. Isso não existe sem ser a título privado. E isto é um desafio, porque muitas vezes os doentes não ficam em casa, não é por falta de controle sintomático, mas sim porque não têm cuidadores. A efetividade dos apoios para quando existem cuidadores familiares, porque o nosso apoio para familiares é quase inexistente. O apoio para cuidadores é uma coisa muito, muito, muito burocrática, portanto, e não se aplica a todos os doentes, a todos os cuidadores familiares. E depois eu diria aqui como mais formação avançada nas diferentes classes profissionais. Isto porque não falo das necessidades de formação básica, que eu penso que aí talvez esteja colmatada, mas eu acho que nós devemos ir um bocadinho mais à frente e capacitar as equipas de todas as tipologias de cuidados para uma formação mais avançada, uma formação em que estes cuidados estejam disponíveis e que não sejam cuidados como eu considero que em alguns sítios ainda são cuidados mais de segunda. E fico então disponível para
alguma questão que seja, e penso que cumpri mais ou menos a minha hora, apesar destes constrangimentos. Sim, Catarina, cumpriu, cumpriu. Olha, muito obrigada. Foi um gosto ouvi-la, tal como já tinha sido um gosto ouvir a enfermeira Raquel. E antes de passar para alguma questão que estas pessoas que estiveram aqui a ouvir nos possam ter, e acredito que teríamos muitas, penso eu, muitas questões. Foi muito importante ouvir estas duas áreas. E se calhar retirávamos do que a enfermeira Catarina disse e do que a enfermeira Raquel disse, uma coisa muito importante, que é a complexidade dos utentes, seja em contexto de internamento, seja em contexto domiciliar. A complexidade é muito grande. Quem cuida, esta equipa que cuida e se quer de facto controlar sintomas, ter uma comunicação adequada, apoiar a família de forma correta e dirigida, só pode acontecer com formação e de facto formação e depois a experiência, obviamente. E aproveitar o que a enfermeira Catarina disse agora no fim, se calhar relembrar-vos que nós temos uma pós-graduação nesta área, portanto, a pós-graduação em cuidados paliativos, que vai começar em janeiro, de facto vai dotar os profissionais, todos os profissionais que cuidam nestas áreas, de ferramentas para conseguir na prática enfrentar esta complexidade. Não é fácil, não é? Não é fácil. E se nós não tivermos estas ferramentas que nos permitam, de facto, enfrentar as situações, torna-se muito mais difícil. E, portanto, convido-vos e quem está interessado a consultar a página da escola, onde a pós-graduação está anunciada, que tem todas as unidades curriculares que a constituem, e, portanto, estaremos com muito gosto a receber quem quiser procurar essa formação. Deixo, se calhar, agora aqui, antes do encerramento, não é? Podemos ter aqui um momento para discutir algumas questões que nos queiram apresentar, que nós, de facto, possamos responder. E, mais uma vez, agradecer à enfermeira Catarina, à enfermeira Raquel. Foi muito bom e podíamos ter aqui um webinar quase de uma manhã, eu diria, de uma manhã, porque tínhamos, de facto, muita temática para explorar. Portanto, agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui connosco, porque de facto dá mais corpo à importância do que nós estamos aqui a fazer. Muito obrigada pelo tempo que retiraram para nos acompanhar. Ficamos muito gratos por isso também. E, portanto, deixar este espaço para quem quiser lançar alguma questão. Muito obrigada, professora Fernanda, enfermeira Ana Raquel Pires e enfermeira Catarina Gomes. Estamos aqui já então em jeito de conclusão do nosso webinar. Aqui no nosso chat já temos muitas mensagens de agradecimento pelas participações e pelas ótimas partilhas. Vamos então também reforçar aqui a professora Fernanda que, caso tenham alguma dúvida ou questão, podem já falar diretamente, já têm os microfones, a possibilidade dos microfones ativa, ou então deixar também essa possibilidade pelo chat, caso assim o pretendam fazer. Obrigada. A Sónia quer falar? Sónia, está-nos a ouvir? Sim, estou a ouvir. Nós também estamos a ouvir. Eu só quero agradecer, acho que vocês fazem um excelente trabalho. Eu trabalhei muitos anos no IPO de Lisboa e tive, felizmente, a oportunidade de trabalhar com algumas colegas que faziam cuidados domiciliários e é de louvar. Tenho pena que não consigam chegar a todos, não é? Como vocês verbalizaram, mas é um trabalho muito bonito e quero-vos agradecer por isso, pelo vosso trabalho. Eu trabalho nos cuidados de saúde primários e também vamos muito ao domicílio, assistimos muito doentes em finais de fim de vida que não chegam a entrar em cuidados paliativos nem em cuidados continuados
e essa relação que vocês estabelecem com o utente, nós acabamos também por estabelecer, apesar dos utentes não estarem integrados nessa equipa de cuidados continuados e de cuidados paliativos. E era só para vos agradecer e gostei muito. Obrigada. Obrigada. Temos aqui uma questão no chat da participante Sara Riso, que coloca a seguinte questão: como fazem a articulação com os cuidados de saúde primários? Não sei se posso responder. Acho que sim, Catarina, enfermeira. sim. Pronto, nós fazemos a articulação com os cuidados de saúde primários em diversas linhas. Diria que nós temos uma equipa comunitária também numa ULIS dentro da cidade de Lisboa, que é o ULIS São José, e portanto, se houver algum doente por exemplo, que nos seja solicitado apoio e que seja uma coisa emergente e que não haja possibilidade de ser acompanhado pela nossa equipa, temos esse recurso. Se for um doente que fazemos outro tipo de articulação, são doentes seguidos na consulta externa de cuidados paliativos do IPO, mas que vivem fora da cidade de Lisboa, quer seja, nós acompanhamos doentes até o Algarve e fazemos o encaminhamento para equipas comunitárias quando elas existem. Quando não existem equipas comunitárias com todas as SCCIs possíveis e imaginárias, quando não existe nenhuma SCCI que dê apoio a uma área específica, com os USFs e com as UCSPs. Portanto, nós contactamos todas as equipas possíveis das cuidados de saúde primários, inclusive a UCCs, para tentar que o doente seja acompanhado o mais próximo da sua área de residência. Claro que quando temos equipas comunitárias, por exemplo, no Alentejo ou no Algarve, damos primazia a essas equipas, mas muitas vezes esta articulação também não é unilateral, também tem que ser combinada com as outras equipas de cuidados de saúde primários. Portanto, nós contactamos com toda a gente que seja possível. Obrigada, enfermeira Catarina. Não sei se a participante Sara Rios ficou esclarecida com esta questão. De momento também não temos mais comentários aqui no nosso chat. Vamos dar aqui mais uns minutinhos. Ficou assim esclarecido. Obrigada, enfermeira Catarina, pelo esclarecimento. Temos agora então aqui outra questão da participante Ana Cláudia. Como fazem articulação com as respostas sociais? A articulação das respostas sociais é feita pela assistente social da equipa, que não só faz a ligação, fazemos a ligação das assistentes sociais do internamento para com as assistentes sociais que prestam apoio à assistência domiciliária, portanto elas vão a casa connosco e fazem também a articulação com os centros sociais, com a Santa Casa da Misericórdia, com alguma IPSS, portanto, com todo o tipo de respostas que seja precisa para o doente. As assistentes sociais fazem o levantamento dessas respostas na área do doente, quer seja em Lisboa, dependendo da freguesia, como fora da cidade de Lisboa, que já é outro tipo de acompanhamento, e faz a ligação da família com esse tipo de respostas. Na UAD é uma articulação mais da assistência domiciliária, é uma articulação mais de proximidade. Muitas vezes fazemos reuniões familiares em casa dos doentes, em que estão presentes assistentes sociais e cuidadoras dessas respostas sociais, também para nós delinearmos um plano e para as próprias cuidadoras perceberem qual é o tipo de cuidados que o doente precisa. Portanto, muitas vezes fazemos um trabalho estreito com essas respostas sociais, quer sejam privadas, quer sejam de IPSS. Obrigada, enfermeira Catarina, mais uma vez.
Penso então que podemos dar aqui por encerrada a sessão. Se a professora Fernanda Serrano, não sei se quer então acrescentar mais alguma questão, mas da nossa parte então, penso que poderemos dar por terminada o primeiro webinar da Exerce Open Week. Acho que sim. Muito obrigada por este momento, que foi muito interessante, foi muito esclarecedor, não é? Porque os pontos foram abordados de uma forma muito tranquila, muito organizada, e portanto acho que foi um momento muito importante. Começamos bem, isso é a minha avaliação, não é? Portanto, começamos esta Open Week de forma, quem vier a seguir tem que fazer muito mais, não é? E portanto estamos muito bem. E pronto, e de facto deixar os meus agradecimentos a todos os participantes, e vemo-nos em breve, provavelmente, não é? Muito bem. Muito obrigada. Obrigada a Obrigada a todos. nós. Obrigada. Obrigada. Obrigada.